Aleluia. Oh, glória a Deus. Continue adorando ao Senhor. Vamos continuar nessa atmosfera. Oh, aleluia. Glória a Deus. O Senhor é poderoso. Oh, o Senhor vai destravando todas as portas, Senhor. Oh, não sei quantas portas Ele já destravou na sua vida, mas eu sei que infinitamente Ele pode destravar todas as portas e continuar destravando, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele transforma o improvável em impossível, o que estava difícil em fácil. Ele move as montanhas para que você seja abençoado. Ele move as montanhas para que as pessoas reconheçam em você que Ele está presente, que Ele está dentro de ti. Oh, aleluia. Continue adorando ao Senhor. Continue adorando ao Senhor. Ele ama essa adoração verdadeira. Continue adorando ao Senhor. Ele vai continuar fazendo infinitamente mais na minha vida, na sua casa e na sua família. Não perca o foco, continue olhando para Cristo. Ele é o centro de tudo. Aleluia, glória a Deus. Que noite maravilhosa, irmãos. É uma honra estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Oh, aleluia, Senhor. O Senhor já tinha visto isso nesse dia, Senhor. Às vezes a gente não crê ou não quer crer e a gente não sabe o que Deus prepara para nossas vidas, mas o que Ele prepara com certeza é muito melhor do que você pode imaginar e que você pode planejar, porque esse é um Deus, oh aleluia, que te ama, que cuida de você em todos os detalhes da sua vida, te livra de tudo que vem da tua vida, e aquelas coisas que chegam, Ele não te abandona, Ele fica contigo, lutando contigo. Saiba de uma coisa, irmão, qualquer coisa que você passar na sua vida, do seu lado, te carregando, está o teu Deus. Não deixe as circunstâncias te pararem, porque o foco é Cristo. Eu não vou parar, você não vai parar. Vamos continuar firme nessa palavra. Aleluia, amém, glória a Deus. Pode sentar, amém. Boa noite, graça e paz, igreja. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Isso é um culto dos homens e me foi designado para falar um pouco sobre ministrando ou pregando através das suas atitudes. Tá? Então, vamos primeiramente agradecer ao pastor Samuel pelo convite. Pensei em não aceitar, pastor, mas Deus tinha já me dito que eu não negasse os convites, né, para falar da palavra dele, tá? Que ele se responsabiliza por que vai acontecer. Amém? Não é pela força do seu braço, não é pelo seu conhecimento, é pela graça de Deus na sua vida e na minha vida. Amém? Então vamos tentar aqui organizar de uma forma que a gente possa entender os passos que Deus nos deu para que nós possamos pregar com nossas atitudes, tá? Então eu vou dividir aqui em 4 momentos. O primeiro momento vai ser a ordem de Jesus para que pregássemos o Evangelho. Depois a gente vai entender um pouco sobre a autoridade que Ele nos concedeu para que nós possamos pregar esse Evangelho. Depois, o comportamento do cristão para poder levar a palavra de Deus, não pode ser de qualquer forma, tem os comportamentos adequados que Deus colocou na Bíblia. E depois, como vamos nos incendiar para continuar mantendo esse comportamento para levar a palavra de Deus para as outras pessoas, tá bom? Muitas pessoas, talvez, tenham escutado sobre Deus, ou tenham se convertido sobre Deus, através de uma rádio, através da internet, mas a maioria das pessoas são convertidas ao cristianismo, a Jesus, a palavra, através de mim e de você. Alguém teve que ministrar para mim, para eu poder acreditar, crer e continuar acreditando e crendo nessa palavra. Tá bom? Então,
temos um papel nessa terra. Você que está sentado aqui, eu que nesse momento estou aqui, às vezes estou ali atrás, todos nós temos um papel de elevar o Evangelho àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer essa palavra, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês possam abrir no Evangelho de Marcos 16. Nesse Evangelho, enquanto vocês vão abrindo, ele descreve um pouco da ressurreição de Cristo na primeira etapa, na primeira parte, né? Então, alguns discípulos não acreditaram na ressurreição de Cristo, mesmo ele tendo falado que iria ressuscitar, tá? Como algumas pessoas também só acreditam no que vê, mas eu e você não acreditamos apenas no que vemos, nós acreditamos na palavra. Amém? Independente do que está acontecendo, nós temos a palavra de Deus. E ninguém vai mudar isso na nossa vida. Não é circunstância, não são outras pessoas. Nós temos um foco. Nosso foco sempre é Cristo. Amém? Então, em Marcos 16, do 15º ao 18º, ele vai falar da ordem que Jesus nos deixou para evangelizar. Deus não fez um pedido, Deus disse uma ordem. Se você é filho de Deus, se você aceitou Jesus como seu Salvador, você tem uma ordenância de Cristo, que é levar o Evangelho a toda criatura. Então, não é um pedido, gente, é uma ordem. E ordem é para ser cumprida. Tá? Veja o que diz lá o Evangelho de Marcos. E disse-lhe, no 15, né? Vão pelo mundo todos e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quando ele falou aqui, preguem, não está unicamente falando em falar. Falar é importante. Tá? Mas quantas pessoas sabem que às vezes a gente pode falar de uma forma e agir de outra? E isso, muitas vezes, vai inviabilizar o que nós falamos. Se você tem um filho, você diz a ele que não pode, por exemplo, colocar os pés em cima do sofá, e você coloca, você está dizendo diretamente que ele também tem direito de colocar. Tá certo? Então, nós temos que agir de acordo com a palavra, falando e agindo. Amém? Continuando, no 16º, ele diz: quem crê naquilo que for ministrado, naquilo que for pregado, e for batizado, será salvo. Mas quem sabe que a gente tem muito mais do que ser salvo? Deus quer me dar e te dar muito mais do que a salvação. Quando a gente se converte e vem aqui, crê e declara que Cristo é nosso Salvador, nós estamos salvos. Claro que temos que manter a salvação, né? Podemos perder ela a qualquer momento, se nós estivermos focados em Cristo, tá? Mas eu creio em nome de Jesus. Os homens que estão aqui, os homens dessa igreja, estarão focados na sua salvação. Aleluia! Quem crê, digam glória a Deus. Amém. Tá? Mas quem não crê, será condenado. O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que você tem a ver com isso? Deus disse: você é o caminho da reconciliação do perdido comigo. Se eu sou parte desse processo e eu não estou executando esse processo, eu estou sendo, vamos dizer assim, omisso com o que está escrito aqui. Eu não quero chegar de frente de Jesus com toda a glória que está lá e ele dizer: você, filho, foi omisso. Com certeza, irmão, tudo que nós fazemos, de bom e de ruim, que nós não sempre acertamos, nem eu nem você, temos coisas que precisamos avançar em Cristo, tudo está sendo registrado no livro da vida. Mas glória a Deus, que Deus apaga nossos erros e nos dá a oportunidade de sempre recomeçarmos. Mas quem sabe, quem muito é dado, muito é cobrado.
Por isso que muitas vezes as pessoas não querem estar aqui em cima, porque a cobrança sempre é maior. Sabe que as pessoas aí fora olham para você e muitas vezes dizem, lá vai aquele crente. Tá? Então, cuidado. Você é um representante de Cristo aqui na terra. Tá? Mas vamos continuar aqui. Além de Cristo dizer, vá, pregue, quem crê será salvo. Ele diz, sinais te acompanharão. As pessoas verão você curar enfermos, você expulsar demônios, porque esses sinais te acompanharão. Porque ele te deu uma ordem e ele se responsabiliza por que vai acontecer. Não é pelo seu conhecimento, não é pela sua força, é pela graça de Deus na minha e na sua vida. O que é que devemos fazer? Seguir as ordens. As ordens são ir e pregai o evangelho a toda criatura. Gente, quando se fala muito isso, quem participa de missões, né, fica sempre talvez um versículo bíblico muito para quem é de missões, né? Ir de pregar o evangelho. Você sabe que você pode pregar o evangelho na sua casa? Você sabe que você pode pregar o evangelho no ônibus? Você sabe que você pode pregar o evangelho no seu trabalho? Se você estuda, onde você estuda, você pode pregar o evangelho aonde você estiver. Muitas vezes com a palavra e várias outras vezes com a atitude. Tá? Então as pessoas estão sempre olhando para você com o que você fala e o que você faz. Se houver contradição, você vai cair em descrédito. Tá bom? Claro, mais uma vez, que nós somos falhos, somos humanos, podemos errar. Tá? No 17, está escrito assim, esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome. Em meu nome. Em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Então é lícito você querer falar novas línguas. É lícito você procurar falar novas línguas. Para se você fortalecer o seu espírito e quando você for pregar o evangelho, sair palavras que irão fortalecer aquele que vão te escutar. Tá? Então procure sempre estar aí falando em línguas. Quando você estiver no seu veículo, no seu ônibus, enfim, procure sempre estar glorificando ao Senhor. Pegarão em serpentes, e se beberem algo veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão a mão sobre os doentes, e esses ficarão curados. Não importa a enfermidade, não importa o problema, você está representando um nome que está acima de todo nome que tem aqui na terra. Está em cima de todo o problema que tem aqui na terra. É um nome acima de toda dificuldade que tem aqui na terra, que é o nome do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. E se ele diz, impõe as mãos, eu vou impor as mãos. Se ele diz que eu vou expulsar os demônios, eu vou expulsar os demônios. Se ele diz que eu vou curar os enfermos, eu vou curar os enfermos. Porque o meu papel é obedecer ao Senhor Jesus e levar o evangelho a toda criatura. Aonde? Aonde essa criatura estiver. Talvez eu e você temos limitações de ir mais distante. Outras pessoas irão. Mas saiba que perto de você tem muitas pessoas que não conhecem essa verdade. Tá? E elas vão conhecer através de mim e de você. Eu não sei se você passa por isso, provavelmente sim. Né? Todos os anos eu vou a um evento no Rio Grande do Norte. E toda vez que meus colegas das
versões passadas de Luiz Otávio, me encontram e falam, como você está diferente, né? Como você está mais calmo, como você não pratica coisas que você praticava antes, como você libera palavras de amor, fraternidade, solidariedade. Não sou eu, irmão, é o Deus que habita em mim, que me transformou. Amém? Então, o que é que eles esperam? Eles sabem que eu sou crente, eles esperam que eu profetize e fale coisas boas que estão na palavra de Cristo. Se um desse que me viu no passado e me vê agora no presente, praticando coisas de anteriormente, o que é que eles vão pensar dos cristãos? Eles não vão dizer, foi Luiz Otávio. Eles vão dizer, todos os cristãos têm esse comportamento. Do Verbo da Vida ou de qualquer outra denominação. Certo? Se você estiver fazendo alguma coisa boa, ele vai dizer, foi aquele cristão. Talvez seja só ele, ou é só ele. Mas quando você errar, vão dizer, todos os cristãos. E você não vai envergonhar o meu nome e o seu nome apenas. Você vai envergonhar o nome do Senhor. Lembre-se sempre disso. Você é, e nós vamos ler ali, embaixador de Cristo. Amém? Bom, se você continuar um pouco mais ali, no 19, depois que Jesus diz, vão, preguem, sinais te acompanharão. Sabe o que Jesus acaba fazendo? Ele sobe ao Pai. É como se a Bíblia estivesse dizendo, ele confia em você. Ele te deu uma ordem. Quando você é chefe de alguém na empresa, que você dá uma ordem, que você é um gestor, que você determina quem vai fazer aquela atividade, você descansa. Você, no seu subconsciente, a atividade já foi feita. Você não vai ficar lá revisando a atividade. Claro que alguns ainda precisam avançar, né, nessa questão do trabalho, mas você, como você dissesse, está feito. E Jesus subiu e foi ao Pai. Ou seja, ele disse, filho, te dei uma ordem, te dei o poder, agora vai. E eu te acompanharei. Ele não disse, vai, te vira. Vai, sinais te acompanharão e eu te acompanharei. Tá bom? Saiba uma coisa, Deus está sempre com você. Amém? No 19 ele diz, depois de ter lhe falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles. A palavra cooperar é dizer, tu faz a tua parte, que eu vou fazer a minha. Quem aqui acha que Deus não faz a parte dele? Deus faz a parte dele. Muito bem feito. Mas Ele está esperando que você e eu faça a nossa parte. Eu não quero que você me responda, irmão. Nem estou aqui para pregar santidade, porque, como eu falei para vocês, precisamos avançar muito no Senhor. Mas o que você está fazendo para cooperar com Cristo? Para levar a palavra dEle aos que ainda não têm Cristo como seu Salvador? Então, a gente precisa ter ciência disso. A gente precisa cooperar com Cristo. Existem, claro, diversas formas de cooperar com Cristo, né? Uma é levando a palavra, a outra é ajudando no reino dele de forma financeira ou de forma de trabalho, a gente sabe disso, que é importante, mas Deus está dizendo aqui, hoje, essa noite, que você é responsável pelas vidas que estão perdidas lá fora. Não seja negligente. Ninguém está pedindo aqui para você subir no ônibus e ficar gritando palavra de Deus e querer colocar o evangelho à força, não. Deus é muito educado. Se você pegar a Bíblia, em nenhum momento Deus foi deselegante, mesmo nas situações mais difíceis, onde quiseram confrontar Ele. Ele sempre foi muito elegante, sempre foi muito educado, porque não é pela força.
E não é você que convence. Por mais que você conheça isso aqui, ó. A Bíblia é sagrada. Não é você que convence. Sabe quem convence? É o Espírito Santo. Às vezes as pessoas vão ser convencidas do poder de Deus pelo um abraço, pelo um aperto de mão, pelo um sorriso, ou por você ligar para ele para procurar saber como ele está. Mas é o Espírito Santo que convence a sua e a minha necessidade de estar com Cristo. Amém? Se você tem o Espírito Santo dentro de você, já estamos na frente. Estamos avançando em Cristo. Mas muitas pessoas não têm. Muitas pessoas da minha casa, da casa de vocês, que precisam ser salvas. Amém? Bom, para você ter uma ideia, também em Mateus, que é um versículo, o capítulo 28, né? O Evangelho de Mateus 28, você vê que Deus também conta o processo de ressurreição e da ordenância de você também ministrar e pregar a palavra dele, tá? Que é conhecido muitas vezes como a grande comissão, que é a comissão dos discípulos de Jesus que vão pregar o Evangelho, tá bom? Hoje, o discípulo de Jesus aqui na terra somos nós, amém? Quem fica feliz por isso? Então, você é um discípulo de Jesus aqui na terra. Em Mateus 28, do 18 ao 20, né? No 18, 18º, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em meu nome. Mais uma vez, aqui em Mateus e Marcos, Deus não fala se você quiser, se você puder, se você tiver tempo disponível, se seu emprego lhe der folga, se no sábado e domingo você não tiver o que fazer, Deus disse, vá. Claro, irmão, ninguém aqui está sendo negligente em dizer que você tem compromissos na terra, amém? Você tem trabalho, você tem família, mas com certeza, irmão, você tem tempo para se dedicar à obra do Senhor, amém? Ninguém é tão ocupado que não possa estar colaborando com o Senhor. Ninguém é tão ocupado, amém? Por mais que pareça, ninguém é tão ocupado, tá bom? Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vão e eu estarei com vocês. Coopere e eu estarei com vocês. Quando? Até o fim dos tempos. Até ele voltar. Então, enquanto Cristo não voltar, irmão, eu e você somos responsáveis pelas vidas que estão lá fora. Por mais que a gente não queira, Deus disse, ei, você é responsável pelas vidas lá fora. Você tem que trazer vidas lá fora para aqui dentro. É fácil, irmão? Não, irmão. É simples? Não. É doloroso. Às vezes você vai falar de Cristo, as pessoas te tratam até mal, muitas vezes, né? Você vai falar de Cristo, as pessoas, já vem ele com essa conversa. Mas eu tenho certeza, quando eles olharem para você e ver Cristo, aí a história muda. Quando eles olharem para você e ver quem eras tu e quem és tu agora. O que Jesus fez naquela vida, eu também quero. Mas se eu e você só falar e não mostrar as atitudes e as benfeitorias de Deus na minha vida e na sua, algumas pessoas, ou a grande maioria delas, não irão se converter ao Evangelho. Lembre-se que, muitas vezes, uma imagem fala mais do que a parte escrita. Deus já falou, você é a semelhança de Cristo. Se a pessoa olha para você e não vê você semelhante a Cristo, o que é que Cristo está fazendo na tua vida? Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa ministração é para mim e para você, amém? Ministração não é só para quem está recebendo, é para quem está ministrando. Aleluia.
Então, em Marcos e Mateus, está bem claro aqui para mim e para você. Existe uma ordem. A ordem é: caminhai e levai o evangelho de Cristo a toda criatura, aonde ela estiver. Se for teu amigo, tu vai ter que evangelizar. Se for teu inimigo, tu vai ter que evangelizar. Se for teu vizinho que tu não gosta, que liga o som alto, tu vai ter que evangelizar. Aquela pessoa que tempos atrás te maltratou, que tempos atrás te colocou numa condição inferior a que você deveria estar, naquele momento, uma condição superior, ele, por não gostar de você por algum motivo, ou até ter raiva de você porque você é cristão. Você sabe que você vai ter muitas bênçãos na sua vida. Amém? Você vai ter muito mais bênçãos do que, vamos dizer assim, do que perseguição. Mas você será perseguido, irmão. Jesus não enganou a gente, não. Ele disse que no nome dele, muitos serão perseguidos. Mas mesmo na perseguição, você tem que levar a palavra de Deus àqueles que ainda não receberam. E aqueles que receberam, continue falando a palavra de Deus. Continue pregando com as palavras e com as atitudes. Amém? Glória a Deus, o tempo voa, nem sei ali o tempo que eu marquei, mas vamos lá. Deus mandou seu Filho à terra. Quando Ele mandou seu Filho à terra, Ele deu autoridade a Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos deu a autoridade que Ele tem na terra, aqui no céu. Então você tem autoridade aqui na terra. Jesus não mandou você ir pregar o evangelho de qualquer forma. Ele te deu autoridade. Ele falou: sinais te acompanharão, você expulsará demônios. Quem é que expulsa demônio? Quem tem autoridade, irmão. Mas essa autoridade, ela foi concebida por Jesus para mim e para você. Amém? Se você tem uma autoridade, você é um embaixador de Cristo. A Bíblia nos classifica como embaixador de Cristo. Eu não sei se você sabe, irmão, mas embaixador é a pessoa mais importante de um país em outro. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos é a pessoa mais importante politicamente, representando o Brasil nos Estados Unidos. É um dos melhores salários do serviço público, onde tem os maiores benefícios que você possa... E para chegar a ser embaixador, meu amigo, você tem que estudar muito, falar diversas línguas, ser politicamente bem articulado. Você tem uma série de qualidades. Aí Deus olhou para mim, um vaso, não tão magro como nosso pastor, mas olhou para mim um vaso cheio de defeitos, com pecado, no caminho das trevas. Me resgatou você e ainda disse assim: você é autoridade aqui na terra. Imagina só, você ia no caminho da escuridão, o Deus todo bondoso diz: vem, filho, eu esqueço os teus pecados, eu te perdoo e ainda te dou autoridade. Só o Pai faz isso. O Pai celestial. O Pai celestial. Você era nada e agora autoridade em Cristo. Amém? Glória a Deus. Você fica feliz por ser autoridade em Cristo? Você fica feliz por ser embaixador de Cristo aqui na terra? Amém? Se você entrar na página do Verbo da Vida, nossa página lá, do ministério, você vai ver lá o que eles falam sobre ser embaixador de Cristo. Amém? O que significa ser embaixador de Cristo? O termo embaixador refere-se a um indivíduo que representa Jesus Cristo. Se você representa Jesus Cristo, a sua responsabilidade, meu amigo, é enorme. Porque Deus disse: você é meu representante. E eu vou representar Cristo como? De qualquer forma? Com as atitudes que eu tinha anteriormente? Com o falar que eu tinha anteriormente? O falar de falta de fé? O falar de murmurar? O falar negativismo? Eu vou falar o quê?
está escrito na palavra de Deus. A palavra diz: Deus, eu sou próspero, eu sou curado. Então eu vou pregar e vou falar que eu sou próspero, eu sou curado, mesmo que no momento eu não esteja vendo. Mas se Deus diz, meu irmão, eu tenho que confiar. Se Deus diz, eu tenho que crer. Se Deus diz, vai se cumprir. Na minha e na sua vida. Amém? Irmão, glória a Deus. Representa Jesus e seus ensinamentos. Jesus pregava amor? Eu tenho que pregar. Jesus pregava bondade? Eu tenho que pregar. Jesus pregava salvação? Eu tenho que pregar. O que Jesus fazia no tempo aqui que ele passou na terra, eu tenho que fazer. Por mais, irmãos, que sabemos que não somos perfeitos, sabemos que estamos num caminho de procurar a perfeição, mas não vamos encontrar a perfeição, irmão, só quando Jesus nos vir nos encontrar. Mas até lá, irmão, quanto menos erros eu tiver, com menos atitudes que envergonhem o Evangelho, eu estarei cada vez mais próximo da perfeição. Então se alegre, irmão. A responsabilidade que Deus está te dando não é pouca, não. Mas no final, a recompensa, meu irmão, oh, aleluia, você vai morar num lugar onde as estradas são de ouro, onde não haverá falta, onde seu corpo mortal será revestido de glória. Amém? Glória a Deus, aleluia. E alguém que age como mensageiro de Deus, compartilhando o amor e a mensagem de Cristo com o mundo. Então Deus está dizendo: você vai compartilhar meus ensinamentos e eu estarei com você. Amém? O amor vai estar com você. Você tem que amar o seu irmão. Você tem que amar seu irmão. Amém? Mas a gente vai falar um pouco aqui mais na frente. Se você for em 2 Coríntios 5, do 18 ao 21, ele fala do ministério da reconciliação. Amém? O que é que diz lá? 18º. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, Jesus veio para quê? Para o seu pecado e o meu pecado serem perdoados. Irmão, eu não sei você, ali está meu filho, eu jamais daria meu filho para salvar outra pessoa. Jesus deu o filho dele, todo poderoso, para me salvar e te salvar. Irmão, eu não sei, você sabe que ação é essa de amor. Essa é uma ação de amor imensurável. Isso não tem coisa que você possa fazer para pagar esse amor. Por mais que você se esforce, venha aqui, lave os vidros, faça tudo que tem que fazer na igreja, como diaconato, como pastores, como liderança, como liderados, nada disso que você fizer é capaz de pagar esse amor. Esse amor foi de graça. Esse amor foi para te salvar e me salvar. Amém? Então Deus é um Deus maravilhoso. O que pode estar acontecendo na sua vida que não está dentro do que você acha que seria adequado, não é culpa de Deus. Reveja suas atitudes, reveja seus pensamentos, reveja aquilo que você está profetizando na sua vida, que você está falando. Porque os caminhos do Senhor é só rios de ouro, de águas vivas. Amém? Isso não quer dizer que você não vai passar por tribulações, irmão. Claro, todos nós passamos por tribulações. Se eu for contar todas as tribulações que eu passei aqui, a gente passa a noite toda. Se outros for contar, a gente faz uma vigília. Amém? Mas isso é para glorificar o nome de Cristo. Eu passei, eu não fiquei. E eu passei porque Ele estava ao meu lado me carregando. Amém? Ele te deu sabedoria, te deu estratégias, colocou pessoas improváveis perto de você para te orientar, para te ajudar. Amém? Muitas vezes ficamos esperando, oh Deus, aparece aqui para me orientar por onde eu vou. Ah, Deus não mandou ninguém. Mandei.
Aquele rapaz foi falar com você e você não escutou. Amém? Então, seja sempre atento. Deus não tem uma estratégia definida, Ele pode utilizar de qualquer forma para te abençoar. Aleluia? Bom, em 2 Coríntios 5, 18 e 21, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Quem vai reconciliar o perdido com Cristo? Você, eu. Amém? Ele disse, você é responsável pela reconciliação. Eu te dei autoridade, estou te acompanhando, mas, irmão, faça a sua parte. Pregue com a palavra e com suas ações. Não adianta falar uma coisa e fazer outra, como eu já falei aqui do exemplo do sofá. Amém? Vamos lá. No 20º. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Ou seja, somos representantes dele aqui na terra. Mas não representamos de qualquer forma. Ele nos deu autoridade para representar Cristo aqui na terra. Então você é embaixador e tem autoridade. Você não é qualquer um, não, irmão. Quando você recebeu essa palavra aqui, você se tornou um embaixador de Cristo. Irmão, como eu falei, o embaixador é o maior representante aqui na terra, dentro de outro país. Imagina você sendo embaixador de Cristo, irmão. É muita glória, irmão. É muito poder, é muita autoridade. Você está revestido do poder de Deus, Ele te deu autoridade. Amém? Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Ou seja, você é um canal até a pessoa se converter, depois ela vai ter um canal direto com Deus, você não vai ser mais intermediário dela, ela vai ser um canal direto, mas até ela se converter, ela precisa de um canal. Quem é esse canal? Pastor Samuel. Você, Marcelo, pastor Marcelo, Alexandre, todos nós aqui. Somos o canal. Somos a ligação entre os perdidos e Cristo. Se esse canal falhar, irmão, a mensagem não vai chegar não, irmão. E vamos continuar sendo salvos e os outros perdidos. Deus não mandou seu filho para que tenha perdidos. Ele mandou seu filho para que todos sejam salvos. Claro que alguns não vão querer. A Bíblia diz que nem todos vão reconhecer o Senhor como Salvador. Alguns vão ficar para trás. Mas não vai ser por causa de mim, nem por causa de você. Vai ser pelo livre-arbítrio deles. Mas não por causa de mim, por causa de você. Porque Deus disse, vai, pregue, te dou autoridade, tu é o embaixador de Cristo. Faça a sua parte. Amém? Mas para fazer a nossa parte, irmão, não é de qualquer forma. Existem comportamentos específicos que a Bíblia diz que devemos ter. Amém? Talvez essa seja a parte mais difícil. Não vamos dizer que é a parte mais fácil. É a parte mais difícil. O comportamento humano. Somos falhos. Podemos muitas vezes falar uma coisa e fazer outra. Não podemos? Mas Deus também é tão bom que Ele diz, o comportamento é esse, e como tu vai se revestir para andar nesse comportamento, eu também te direi. Amém? Então Ele não te desampara, irmão. Ele diz, vai por aqui e te diz como ir por aqui. Amém? Romanos 12, um pouco extenso para aqui, do 9º ao 21º. Virtudes recomendadas. Depois vamos ler Gálatas, que é o mais conhecido, tá bom? Mas em Romanos, deixa uma mensagem para vocês. O 9º. O amor deve ser sincero. Um embaixador de Cristo deve ter amor sincero. Com quem? Com o próximo.
Odeiem o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhe falte o zelo. Seja fervoroso no espírito e sirva ao Senhor. Então, irmão, se você não está servindo na nossa igreja, meu irmão, chegou a hora. Deus disse, vem, tem vaga para tu aqui. O que não falta é trabalho aqui na igreja, irmão. Vem-te embora. Vem. Vem. Que Deus quer você aqui, ajudando a obra dele. Você não é ocupado a ponto de não ter tempo para se dedicar ao Senhor, não. Vem-te embora. O pastor vai te arrumar uma vaga em qualquer departamento que você vai servir com honra ao Senhor. Vem, a casa é tua. Nós precisamos também do teu serviço. Amém? Alegre-se na esperança. Seja paciente na tribulação. Irmão, quando eu li pela primeira vez aqui, seja paciente, Senhor, às vezes a tribulação é tão grande, se o cara for muito paciente, a tribulação balança o cara e o cara cai. Mas seja paciente, continue com fé em mim. Continue acreditando na minha palavra. Não é paciência de você dormir e ficar, sei lá, depois resolve. Não, é orando e pedindo ao Senhor para resolver a tua tribulação. Ele vai te escutar. Amém? Se você puder passar 5 horas orando, passe. Mas se você puder passar apenas 10 minutos, ore 10 minutos intensamente. Entregue suas causas ao Senhor. Seja paciente que Ele vai resolver. Pode ser agora, pode ser na hora que Ele quiser. Amém? Então seja paciente, irmão. Paciência não é uma grande facilidade para o ser humano. Amém? Mas a gente tem que crescer no Senhor e aprender a ser paciente na palavra dEle. Sirva ao Senhor, alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, perseverança na oração. Se você não está orando, irmão, e está por tribulação, tem que orar. Amém? Compartilhe o que você tem com os santos em suas necessidades. Eita, glória a Deus. Irmão, seja generoso. Não deixe o diabo te roubar, não, irmão. Se você é abençoado, não é só para você não, irmão. Se você comer o pão sozinho, o outro vai ficar com fome. Que cristão é você, irmão? Ninguém está dizendo aqui para também você ajudar todo mundo, que você não pode, irmão. Mas se você puder, glória a Deus, ajude. A gente vê tanta gente com tanto dinheiro, mas com tanta mesquinhez. Deus não se agrada disso não, irmão. Amém? Então, seja bondoso. Amém? Abençoe aqueles que o perseguem. Eita, aleluia, glória a Deus. Abençoe e não os amaldiçoe. Aleluia. Alegre-se com o que se alegra e chore com o que choram. Tenham a mesma atitude para com os outros. Não seja orgulhoso, mas esteja disposto a associar-se a pessoas de posição inferior. Isso, irmão, não está dizendo para você se rebaixar, não, irmão. É para você ajudar o outro a se levantar. Se quando você não estava naquele nível, alguém te puxou para cima, você tem que continuar puxando a outra pessoa de cima também, irmão. Você não pode subir e esquecer os outros lá atrás, não, irmão. Todos nós aqui precisamos subir. Não é uma competição, mas todos nós precisamos avançar. E quando eu avanço, eu tenho que trazer outras pessoas comigo. É uma corda, irmão. Essa corda não pode romper, não. Amém? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não retribua a ninguém mal por mal. Se você sofreu uma ofensa, irmão, isso aqui é difícil, irmão. É muito difícil, irmão. Mas o Senhor diz, não ofende a quem te ofenda. Então, se alguém te ofende, libera uma palavra de amor. Se você não conseguir liberar naquela hora, te afasta-te. Amém? Não retribui o mal com o mal. Apesar de, vezes, a gente pensar em retribuir o mal com o mal. Mas a palavra diz, não retribua. Se a palavra diz, não retribua, irmão, eu não vou retribuir, irmão. Amém?
Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Aqui não diz para você ficar em paz só com quem você gosta, irmão. Com todos. Aonde? Na sua casa, na sua família e principalmente, irmão, me desculpem, aqui na igreja. Amém? Aleluia. Só Deus mesmo. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Ou seja, deixa que Deus resolve que te ofendeu. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, descanse em paz. Se alguém te fez o mal, te afasta-te ou lança as palavras de amor. Como Deus faria, como Jesus fez. Quantas vezes Jesus foi ofendido? Quantas vezes você viu ele retribuir a ofensa? Pelo contrário. Ele lançava palavras de amor. Irmão, Jesus sofreu bastante aqui na terra, irmão. Imagina você ser o filho do Todo-Poderoso e as pessoas, primeiro, não te reconhecerem, primeiro, não te maltratarem, te caluniarem. Mas Jesus, em nenhum momento da Bíblia, teve um momento de um pouco de fúria, quando ele viu o comércio na sua casa, mas mesmo assim, logo em seguida, ele foi orar e pedir perdão ao Senhor. Amém? Se Jesus teve esse momento e pediu perdão ao Senhor e está dizendo ali, não retribua, deixa comigo. Ah, meu irmão, eu vou seguir o que Deus está falando para mim aqui. Amém? Bom, amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Bênçãos. Amém? Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Se vem o mal, eu retribuo com o bem. Se vem o mal, eu retribuo com o bem. Se vem o mal, eu retribuo com o bem. Amém? E aqui, em Gálatas, que é mais conhecido, inclusive tem uma matéria, Gálatas, para quem ainda não fez o Rema, né? Que se dedica bastante a isso, fala dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são o quê? É virtude que Deus diz que você tem que ter como cristão. Ou seja, são qualidades de um cristão. Tá? Bom, se você for em Gálatas 19, diz assim, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes e ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, ele está dizendo, tudo isso aí você tem que praticar ao contrário. Porque se você praticar isso que está aqui, você não vai ter a glória de Deus na sua vida. Irmão, então um cristão não pode praticar nada do que eu acabei de falar aqui. E aqui você não vai pregar com palavras não, irmão. Aqui é com atitude. Bom, mas quem está em Cristo tem o fruto do Espírito, ou está caminhando para ter todos os frutos do Espírito. Que frutos do Espírito são esses? Amor, alegria, paz, paciência. Oh, aleluia, glória a Deus. Amabilidade, bondade, fidelidade. Irmão, essa palavra fidelidade, hoje em dia está cada vez mais difícil. As pessoas geralmente estão deixando de ser fiéis a seus esposos, a suas esposas, a seus filhos, a seus pais, a seus amigos, aos seus compromissos.
As pessoas estão meio que, tanto faz como tanto fez. Mas você e eu não, irmão. A gente tem que ter esse princípio. Se eu digo que vou estar aqui, eu vou estar aqui. Se eu digo que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Porque a pessoa está contando com você, irmão. Se eu disser ao pastor Samuel, eu vou pregar no tal dia, vou ministrar. E se eu não aparecer aqui, irmão? Estou sendo infiel, não só com o pastor Samuel, estou desonrando o nome dele, mas eu estou desonrando o nome de Cristo. Amém? Então, se você se comprometeu, seja fiel. Também seja fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, irmão. Sabe, irmão, eu vou abrir um parênteses aqui, eu sei que já estou terminando meu tempo. Mas, irmão, quando eu me converti, eu achava que dízimo e oferta não tinha necessidade disso. Sei que, claro, que como qualquer outro local, não se mantém só por oração. Precisa de dinheiro. Mas eu achava o dízimo, 10%, eu olhava meu salário e disse, nossa senhora, vou dar 10% do meu salário aqui, como é que eu vou viver com 90%? Mas, irmão, saiba de uma coisa, Deus é tão bom que te deixou com 90%. Ele só quer que você contribua com 10%. Amém? E, claro, se você puder e procurar satisfazer o Senhor, você pode também ofertar na igreja, né? Irmão, foi muito quebra de biscoito. Não foi fácil não, irmão. Não é fácil. Amém? Mas quando você começa a conhecer a palavra de Deus, aí, meu irmão, 10% para você, irmão, é nada, porque você tem 90%. Esse 90%, meu irmão, vou dizer a você, fiz mais coisa com 90% que com 100%. Amém. Aleluia? Amém? Glória a Deus. Mas o fruto do Espírito, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Bom, para finalizar, mais uns minutos. Deus falou, vai, te dou autoridade, tu tem que ter essas atitudes, mas como eu vou me permanecer nessa atitude? Não é simples, irmão, não é fácil. Não é fácil, mas Deus diz, tem alguns caminhos que você deve seguir. E aí o pastor pediu para eu ler um livro, aí eu li o livro, né? O livro é do Rick Renner, Uma Vida em Chamas. Eu acho que o pastor está dizendo, eita, ele não chegou no livro ainda. Chegou, pastor. E o livro diz como se fortalecer e viver uma vida em chamas no Senhor. Para quê? Para eu ser o embaixador de Cristo, eu tenho que representar Cristo da melhor maneira possível. E aí ele te dá um direcionamento. Você não vai ser embaixador de qualquer forma, né? Nesse livro, um dos trechos que eu vou só ler para vocês aqui, é que Rick Renner fala, né? É Uma Vida em Chamas, esse livro, é até um livro recente, né? Ele fala o seguinte, para um cristão ministrar com suas atitudes, é fundamental, indispensável, que o mesmo esteja ardendo em chamas por Jesus Cristo. E que tenha um apetite inegável e insaciável pela Bíblia, pela palavra. Então, irmão, se você não tem sede, se você não tem fome pela palavra de Deus, você dificilmente vai ser um embaixador de Cristo. Talvez você seja um espectador da obra de Cristo. Talvez você seja um observador bem distante da obra de Cristo. Eu me lembro que, antes de eu me converter, eu sempre sentava atrás de alguma pilastra ali para o pastor Emílio não me ver. E aí, toda vez ele me via. E aí, eu até, muitas vezes, até peço perdão ao Senhor, eu falava, eu sou o cristão 007, né? Irmão, não queira ser um cristão 007, irmão. Eu quero ser o embaixador de Cristo. Quem quer ser embaixador de Cristo aqui, irmão? Eu quero ser embaixador de Cristo. O que é que Deus fala? Né? Através do nosso irmão Rick Renner. Ele falou nove tópicos. Eu já não vou hoje me detalhar um pouco neles, mas ele fala, primeiro, para se fortalecer nesse caminho e continuar sendo embaixador de Cristo, você vai ser pela palavra de Deus. Não existe outro caminho. Não existe treinamento. Não existe nada. Existe a palavra de Deus. Amém? Então você vai ser embaixador, conhecendo, lendo, escutando, ouvindo, participando
da obra de Cristo, pela sua palavra. Você também vai ser fortalecido se você orar. É o segundo tópico. Não sei, irmão, se ele botou em ordem de importância, tá? Mas geralmente quem escreve o livro, ele vai dando a importância no primeiro capítulo, depois outro capítulo. Alguns fazem uma história, chega até o último. Eu não sei exatamente o grau de importância que ele deu para cada um, mas ele diz: conheceis a palavra e orais. Ele também fala: seja movido pelo Espírito Santo. Ele fala no livro, ó, se você for ter alguma atitude, consulte o Espírito Santo. Qual atitude? Todas. Então, antes de responder alguma coisa a alguém que te magoou, pergunta ao Espírito Santo como você deve agir. E muitas vezes você vai ter que sair de perto para poder escutar a palavra do Espírito Santo dentro de você. Tá? Louvor e adoração. Estava aqui Gustavo louvando e adorando junto com a gente. Então Deus se agrada quando você louva e adora Ele. Por quê? No louvor e adoração você vai começar a falar palavras que vai engrandecer o nome de Jesus. Amém? Então Ele se alegra com louvor e adoração. Seja generoso. Seja santo, como Ele é. Seja humilde, independente da posição que você esteja. Seja submisso à autoridade da sua igreja. Eita glória, aleluia. Irmão, sabe que você tem direito, eu aprendi um pouco na escola de ministros, que você tem direito a discordar de qualquer liderança. Mas quando se discutirem, debaterem e decidir o que deve ser feito, você não tem mais o direito de dizer: isso não foi minha vontade, eu não vou fazer. Essa não foi minha vontade, eu vou torcer que dê errado. Irmão, se sua opinião não foi aceita ou não foi utilizada nesse momento, irmão, não fica torcendo pelo fracasso do outro, não, irmão. Fica não. Seja submisso, obedeça, cumpra a sua ordem. Por mais que doa, às vezes a nossa opinião não é aceita porque Deus está nos preparando para algo maior. E talvez a sua opinião não seja tão boa quanto você acha que seja. Amém? Então, não crie discórdia na igreja porque a sua opinião não foi aceita. Isso é muito pequeno, irmão. O nosso alvo é Cristo. Amém? Tenha temor ao Senhor. Temor não é medo. Temor é respeito. Tenha respeito com a obra do Senhor, com a palavra do Senhor, com a ação do Senhor aqui na terra. Não seja negligente com isso. Irmão, não é uma vigília. Está terminando. Amém? Aproveitar a oportunidade que Deus nos deu. E eu vou terminar aqui com algumas reflexões. Não precisa me responder. É a pergunta que eu fiz também para mim. Você está pregando o que você vive? Ou você está pregando apenas por pregar? Você está sendo embaixador de Cristo aqui na terra? Ou você está sendo um observador da obra de Cristo? O mundo lá fora está sedento pela palavra de Cristo. Você às vezes vai conversar com uma pessoa. Hoje, na hora do almoço, tem alguns professores, eu sou professor, tá? Alguns professores que não são cristãos, e ele vira que eu coloquei no status do WhatsApp, que é ministrar, e fica: pastor, eu sou um terço cristão, um terço origem africana, um terço não sei o quê. Eu vou ser salvo com qual um terço? Não tem um terço. Você só é salvo pela palavra de Cristo, meu irmão. Amém? E o que é que a pessoa fica esperando de você? Que você se exalte, que você aponte o dedo, você diga que a única verdade é o que você sabe. Não, irmão. Irmão, a única verdade é a palavra de Cristo. Se você crê, será salvo. Se não crê, amigo, eu sei que eu quero ir. Eu sei que eu quero chegar. Eu sei que o caminho
É estreito. Então, irmão, não seja espectador da obra de Cristo. Seja o embaixador de Cristo. Amém? Aleluia. Pastor, vem aqui. Não, venha. Venha o senhor. Uma outra oportunidade.